Boa noite às senhoras e senhores presentes. Cumprimento a vereadora Rita Vaz, os demais vereadores, a assessoria jurídica na pessoa do Dr. Ciro Thiago Reck, os servidores e assessores desta Casa Legislativa. Cumprimento também a todos os joaçabenses que nos acompanham pelas redes sociais. Havendo um quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a sessão número 3.862, de 26 de maio de 2026. Convido para a leitura do texto bíblico o vereador Leandro Sarto. Salmo 29. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Obrigada, vereador Leandro. Convido então agora o vereador Diego Bairros para que proceda à leitura das matérias. Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação e também pessoas que nos acompanham presencialmente, além dos nossos servidores. Emenda modificativa número 1 de 2026 ao projeto de lei ordinário legislativo número 2 de 2026, de autoria do vereador Diego Bairros. Altera o artigo 3º do projeto de lei legislativo número 002 de 2026. Resposta do pedido de informação número 10 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Essa resposta trata da falta de medicamentos nos postos, nas unidades básicas de saúde do município de Joaçaba. Resposta ao pedido de informação número 12 de 2026, também de autoria do Poder Executivo. Resposta acerca das atividades físicas realizadas pelo Núcleo de Apoio e Saúde à Família. Requerimento número 17 de 2026, de autoria da vereadora Jaqueline Demarco. Seja convidada a juíza do trabalho Lisiane Vieira para utilizar a tribuna popular da Câmara de Vereadores de Joaçaba a fim de realizar a divulgação do feirão de vagas de aprendizagem e para pessoas com deficiência de Joaçaba e região, bem como apresentar informações acerca dos objetivos, funcionamento, parcerias e importância social da iniciativa. Pedido de informação número 18 de 2026, de autoria da vereadora Rita Vaz. Solicita informações com relação às ruas Ana Bloomberg, Iracema Gasparini e Dani Zanini, localizadas no bairro Tobias. Pedido de informação número 19, também de autoria da vereadora Rita Vaz. A administração municipal confirma que a clínica credenciada junto ao Cisamarp apta a realização de tratamento de canal para pacientes de Joaçaba. 2. Em caso afirmativo, por qual motivo os autorizados liberados pelo município... Perdão. Em caso afirmativo, por qual motivo os procedimentos não estariam sendo autorizados ou liberados pelo município? 3. Qual o número de pacientes que serão autorizados a realizar tratamento endodôntico ao mês? 4. Qual a data provável que os dentistas da atenção básica poderão estar encaminhando os pacientes para o referido tratamento? Ofício do Poder Executivo número 66 de 2026. Resposta a respeito do pedido de informação acerca do prédio da antiga rodoviária municipal. Indicação número 170 de 2026, de autoria do vereador Alcione Marquezini. Solicita a seu executivo o melhoramento da iluminação pública no trecho compreendido entre a comunidade da Vila Cordazo e o bairro Jardim das Hortênsias, pois observa-se que após o bairro Cordazo, sem sentido aeroporto, praticamente todos os postes existentes estão sem iluminação. Sugerimos ainda que o Poder Executivo que tome as providências para ampliar o número de postes naquela região, bem como a instalação de guarda-reios nos pontos de curva existentes ao longo da via, acompanhados da devida sinalização viária e dispositivos luminosos de advertência, visando proporcionar maior segurança aos motoristas, ciclistas e pedestres que utilizam o trajeto. Indicação número 171, de autoria do vereador Diego Bairros. Seja enviada à Câmara de Vereadores proposta de alteração à lei orgânica
número 5.303 de 2019, objetivando ampliar o rol de beneficiários do programa de castrações no município e, posteriormente, adequando o regramento do credenciamento das clínicas veterinárias. Indicação número 172, de autoria do vereador Gia Causa. Indica ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Agricultura e Infraestrutura, que seja realizada a drenagem na rua Alexandre Mergner, em frente à Bosch Diesel Center, até o entroncamento com a rua Judite Dalquito. Indicação número 173 de 2026, de autoria do vereador Almir Pastori. Solicita-se ao Executivo que seja realizada a pavimentação asfáltica da rua Edilson Borges de Castilho, bem como das travessas Valdir Schneider e Guilherme Martini Lunardelli, localizadas no bairro Menino Deus. Indicação número 174, de autoria do vereador Luiz Vastres. Solicita-se ao Poder Executivo Municipal a realização de estudos técnicos para a instalação de uma lombada na rua Luiz Leduc, localizada no bairro Jardim Cidade Alta. Indicação número 175, de autoria da vereadora Jaqueline Demarco. Indica-se ao Poder Executivo que sejam descentralizadas algumas atividades realizadas no Centro de Referência do Idoso, especialmente atividades físicas e recreativas, levando esses serviços de forma frequente aos bairros da Cidade Alta e às comunidades do interior do município. Indicação número 176, de 2026, também de autoria da vereadora Jaqueline Demarco. Indica-se ao Poder Executivo que sejam realizados serviços de manutenção e substituição de espelho convexo localizado na rua José Firmo Bernardi, bem como a manutenção da placa de sinalização proibido trânsito de caminhões próximo ao supermercado Prando, a qual encontra-se virada, comprometendo a visualização da sinalização pelos motoristas. Indicação número 177, de autoria do vereador Gia Causa. Indica ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Agricultura e Infraestrutura, que seja realizada a retirada imediata de materiais e sedimentos acumulados na rua Vicente Amalcabúrio, no bairro Santa Teresa, que estão presentes no local desde 1º de janeiro de 2026, obstruindo parte da referida via, comprometendo a segurança e o direito de ir e vir dos cidadãos. Indicação número 178, de autoria da vereadora Rita Vaz. Para que o Poder Executivo estude a viabilidade de implantar uma rotatória no cruzamento das ruas Frei Rogério e com a Zigmundo Vesolovski, em frente ao Colégio Marista Frei Rogério. Ainda, presidente, temos os projetos de lei que deram entrada de origem do Poder Executivo. Projeto de lei ordinário número 4.139 de 2026. Autoriza a desafetar da destituição originária imóvel que especifica e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 4.140. Altera a lei número 2.543 de 1998 e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 4.141. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. Presidente, ainda temos as respostas dos pedidos de informação. Todos eles já estão no site da própria Câmara para que os colegas e também a população possam acessá-los. E também temos o ofício número 71 de 2026, Joaçaba, 12 de maio de 2026, a excelentíssima senhora Jaqueline Demarco, presidente da Câmara de Vereadores de Joaçaba, referente à alteração da composição do Conselho Universitário da UNOESC. Excelentíssima presidente, cumprimentando-a cordialmente, a UNOESC, mantida pela Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina, comunica que a partir do dia 12 de maio de 2026, em razão da reforma do Estatuto da UNOESC, o Poder Legislativo Municipal deixará de compor o Conselho Universitário, CONSUM. Tal medida fundamenta-se na natureza estritamente acadêmica do referido Conselho, cujas competências são voltadas à abrangência do ensino, pesquisa e extensão, bem como a definição de diretrizes pedagógicas. Em virtude dessa especificidade,
A vaga anteriormente ocupada pela Câmara de Vereadores será preenchida pelas coordenadorias regionais de educação, fortalecendo o nexo entre a universidade e a rede da educação pública. É imperativo ressaltar, contudo, que a representação dos legislativos municipais foi recentemente incorporada no Conselho de Administração da FUNOESC, que é o órgão responsável pelas pautas administrativas, financeiras e institucionais de caráter geral, onde a visão política e social dos vereadores é de suma importância para os assuntos debatidos. Na oportunidade, a instituição agradece pelos anos de colaboração, apoio e participação ativa dos membros do Poder Legislativo nas decisões acadêmicas até então tomadas no âmbito do consumo. Certo de contarmos com a compreensão e com a continuidade desta parceria, agora em novo fórum institucional, renovamos nossos protestos de elevada estima e apreço desta distinta instituição. Atenciosamente, Ricardo Antônio Demarco, reitor da UNOESC. Presidente, eram essas as matérias, lhe devolvo a palavra. Obrigada, Diego. Sim. Completa. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria que colocasse em apreciação a inversão de pauta. Já visto que a gente está com problema de saúde aí, tem mais vereadores aí que tem que se ausentar. Obrigada. Está, então, em discussão a proposição do vereador Luiz Vastres. Ninguém querendo discutir, colocamos em apreciação. Quem concorda com a inversão da pauta, permaneça como está. Então, convido a todos para que abram os seus sistemas para que a gente possa dar início à ordem do dia. No telão, a nossa primeira votação da noite é o veto número 1 de 2026, que é o veto ao projeto de lei complementar legislativo número 01 de 2026. É de autoria do Poder Executivo e está em discussão. Não está abrindo? Foi. Então, com a palavra, a vereadora Rita Vaz. Boa noite, senhora presidente. No seu nome, cumprimento todas as pessoas aqui presentes e também aquelas que estão nos acompanhando pela transmissão. Com relação ao veto que veio do Poder Executivo, diz em relação ao projeto, né, de lei ordinária, a qual eu protocolei aqui na nossa casa, justamente para que a gente consiga adequar a nossa lei municipal junto à lei estadual. Recentemente, então, o nosso governador ele sancionou uma lei aqui no nosso município, onde ele proíbe, né, tanto a soltura quanto a venda de fogos de artifícios com estampidos, né? Ou seja, os fogos visuais eles ficam liberados. Então, hoje é proibido, né, tanto vender quanto soltar os fogos de artifícios com estampidos. Então, eu protocolei aqui porque no nosso Código de Postura aqui de Joaçaba, no artigo 133, ele proíbe, né? Ele proíbe, é vedado, então, sob pena de multa, a soltura de fogos de artifício, né? Então, ele não fala qual é os fogos de artifício que são proibidos. Então, se nós deixarmos a nossa lei, o artigo 133 do Código de Postura, a gente vai ver que a nossa lei aqui em Joaçaba, ela fica muito mais prejudicial do que a lei estadual. Por quê? Porque ela está proibindo qualquer tipo de fogos de artifício, né? E não só os fogos de artifício com estampidos. Então, nós passamos aqui esse projeto de lei, foi aprovado por unanimidade aqui pela nossa casa, né? E pela nossa surpresa, o Poder Executivo, ele vetou. Ele vetou, não sei qual o interesse dele, até mesmo porque final do ano a gente pediu para que ele se pronunciasse com relação aos fogos de artifício e foi falado que não poderiam fazer uma matéria, nem mesmo divulgar a proibição, porque na nossa lei ela não está muito clara. Isso foi palavras do Executivo, que a nossa lei ela não fica muito clara e ela está proibindo somente em locais públicos, né? Ou seja, dentro de locais particulares, se nós deixarmos a lei da forma que está, vai ficar permitida a soltura de fogos, né? Então, foi vetado, e um dos critérios que foi vetado é justamente pela falta de audiência pública. Nós tivemos o parecer jurídico aqui da nossa casa. Se o Bruno tiver, Bruno, por gentileza.
até o parecer jurídico aqui da nossa casa, fala que diante desse exposto não é necessário, acho que tem um antes. Sim. Isso, é esse daí. Só aumenta um pouquinho, Bruno, a outra página de cima. Né? O parecer jurídico, então, aqui da nossa casa diz que quanto à ausência da realização da audiência pública, verifica-se que, de fato, intrinsecamente, não possui o condão de invalidar o projeto de lei complementar aprovado, conforme entendimento do STF, no sentido da validade da competência dos municípios. Então, os municípios eles podem, né, estar agindo de forma com relação ao meio ambiente. E no outro parecer, também ele fala que é justamente por causa que você está melhorando as condições do meio ambiente, né? Então, não há necessidade de audiência pública, porque você vai estar melhorando os aspectos negativos do meio ambiente. Ao contrário, se fosse, né, alguma coisa diferente, que você estivesse agredindo o meio ambiente, aí sim você precisaria de audiência pública. Então, eu peço o voto dos vereadores, né, que aprovaram já por unanimidade. As comissões foram aprovadas, né? Então, através das comissões, para que a gente possa adequar a nossa lei, porque senão nós vamos ficar aqui na nossa lei do nosso município proibindo total os fogos de artifício. E aí, quando chegar final do ano, que terá os fogos de artifícios visuais, a gente também vai ter que proibir, porque a lei ela é muito clara, proíbe fogos de artifício. E aí a gente só vai adequar agora, proibindo fogos de artifícios com estampidos. Obrigada. Obrigada, vereadora Rita. Ninguém mais querendo discutir, colocamos então em votação. Gostaria de lembrar que nesse momento, em relação ao veto, votação sim significa ser favorável ao veto e não significa ser contrário ao teor do veto. Então, o veto permanece mantido por maioria dos votos. Na sequência, no telão, passamos então à votação do requerimento número 17 de 2026. Seja convidada a juíza do trabalho, Lisiane Vieira, para utilizar a tribuna popular da Câmara de Vereadores de Joaçaba, a fim de realizar a divulgação do feirão de vagas de aprendizagem para pessoas com deficiência de Joaçaba e região, bem como apresentar informações acerca dos objetivos, funcionamento, parcerias e importância social da iniciativa. O presente requerimento está em votação e eu vou me inscrever, né? Esse requerimento é de minha autoria e eu gostaria brevemente de trazer aqui para os colegas a importância desse projeto, do qual a Câmara de Vereadores de Joaçaba é parceiro. Nós tivemos a primeira edição realizada no ano passado e agora, em agosto, nós teremos a segunda edição. Será realizada no mês de agosto, porque em agosto existe a semana de conscientização das pessoas com deficiência, então a gente entende a importância desse evento. Ano passado a gente conseguiu reunir muitos jovens e pessoas com deficiência buscando vagas, buscando se inserir no mercado de trabalho, e também a gente teve uma participação muito grande das empresas que também estavam lá buscando essa mão de obra, disponibilizando vagas. Então, esse é o tipo de evento que, de fato, demonstra a importância da questão do poder público, junto com a iniciativa privada, buscar soluções para os problemas que a gente encontra aqui na nossa sociedade. Então, é um momento de extrema relevância e por isso que eu acho importante que a nossa juíza, doutora Lisiane, que é a pessoa que teve a iniciativa desse feirão, venha até aqui na Câmara para poder contribuir com os dados, os resultados do feirão do ano passado, que foram significativos, e também explicar como vai acontecer a próxima edição, para que a gente possa também convidar toda a comunidade para se fazer presente. Ninguém mais querendo discutir, colocamos então em votação.
Então, requerimento aprovado por unanimidade. Na sequência, temos o pedido de informação número 18 de 2026, com relação às ruas Ana Bloomberg, Iracema Gasparini e Dani Zanini, localizadas no bairro Tobias. Questiona-se: qual é a previsão de concretagem ou pavimentação asfáltica dessas ruas? Já existe projeto e previsão orçamentária para a pavimentação dessas ruas? Essas ruas já possuem infraestrutura de saneamento básico instalada, incluindo rede de tubulação sanitária? Há previsão de início das obras de pavimentação dessas ruas ainda este ano? Esse pedido é de autoria da vereadora Rita Vaz e está em discussão. Com a palavra, a vereadora Rita Vaz. Esse pedido de informação, ele vem justamente para responder os questionamentos dos moradores. Essas 3 ruas, a Ana Bloomberg, Iracema Gasparini e Dani Zanini, são ruas do bairro Tobias, né? E a gente sabe que o bairro Tobias, ele foi pavimentado praticamente todas as vias ali, né? Principalmente aquelas travessas que ligam, né? A rua Duque de Caxias com Almirante Barroso com a rua Amado Borges Castilhos, enfim. E aí ficou essas 3 ruas, né? A rua Dani Zanini, a Ana Bloomberg, que é uma subida e bem íngreme, e a Iracema Gasparini, né? Então, onde nós temos ali uma curva muito acentuada, e ela ainda é uma rua feita de paralelepípedo, né? Então, em dias como hoje, dias chuvosos, dias com bastante umidade, acontece muito dos motoqueiros estarem caindo, os carros derrapando e tendo vários acidentes ali. Então eu estou fazendo um pedido, porque a gente já fez várias indicações com relação a essas ruas, e eu acho que a forma mais concreta de a gente dar uma resposta à população é justamente esse pedido de informação, né? Então já existe projeto, existe uma previsão para a pavimentação, se já tem a rede de tubulação, de saneamento, porque a gente sabe que algumas dessas ruas ainda não tem saneamento básico. E as pessoas ainda possuem a sua fossa, né, aquela fossa caseira, por muitas vezes não é mantida limpa, ocorre vazamentos e tudo mais, e isso não é certo. Então eu peço aí a aprovação desse pedido de informação para a gente dar a resposta aos moradores. Obrigada, vereadora Rita. Ainda discutindo com a palavra, a vereadora Almir Pastore. Só para colaborar, parabenizar a vereadora Rita pelo pedido de informação e lembrar que, acredito que uns 2 meses atrás, Vossa Excelência, semana passada ou na outra, fez feito uma indicação com um pedido com abaixo-assinado, e juntamente com o vereador Vaz, também da Ana Bloomberg, a gente faz uns 2 meses que fez uma indicação, e depois da indicação, acredito que ocorreram lá uns 2, 3 acidentes. Então, as duas muito próximas aí do centro e é um caos aquelas ruas. Então, é bem importante porque eu acredito que vem uma resposta, pelo menos se tem planejamento ou não, né? Então, só dizer que sou favorável. Obrigado, presidente. Obrigada, vereadora Almir Pastore. Eu também me inscrevi para poder contribuir com essa situação. A gente tem visto que nós ainda temos algumas vias dos bairros do nosso município que precisam ser asfaltadas. E a gente precisa que o município avance nesse trabalho para que a gente possa dar condições de melhor trafegabilidade nesses trechos. E aí eu gostaria de destacar já o que o vereador Almir Pastore trouxe na sua fala, que na última sessão que nós realizamos aqui na Câmara de Vereadores, eu trouxe o abaixo-assinado dos moradores específicos da rua Dani Zanini, nos quais todos os moradores dessa rua se organizaram. Nós temos a assinatura de todas as pessoas que residem nessa via, que estão solicitando realmente a pavimentação e a manutenção. A gente sabe que essa via, ela liga o acesso Adolfo à área central, é muito utilizada e precisa ter a sua devida atenção, não somente na questão da pavimentação, mas ali nós temos problemas graves em relação também aos bueiros, muitos entupidos e muitos também estão abertos, o que pode causar acidentes. Então a gente reforça aí, através desse pedido, já a indicação feita na semana passada, junto com o abaixo-assinado, que também já foi protocolado lá na prefeitura, na secretaria responsável. Então, é importante ter essas informações para repassar a essa comunidade. Continuando a discussão, eu passo agora a palavra ao vereador Luiz Vastres. Senhores vereadores, a gente sabe que é uma rua até bastante perigosa ali.
Eu tinha um terreno no passado ali, seguidamente eu passava ali. E a chegada no acesso Adolfo Zigueli ali, ela é complicada, é uma rua bem complicada. Mas não é uma rua de uma extensão muito grande ali que possa, de repente, prejudicar a execução dessa obra, porque eu acho que ali dá o quê? Uns 600, 700 metros, pode ser que chega a 800, entenda, mas que faz uma diferença para aqueles pessoal ali muito grande. Eu acho que o caminho é a concretagem daquela rua e da outra também. Nós estamos citando ali 2 ruas e estou vendo aqui que a secretária está fazendo já a tubulação na Dani Zanini, né? Então é bastante importante, eu acho, vereadora Rita, parabéns da tua indicação, né? E da sua, eu acho que eles vão ter que fornecer nesse pedido de informação todos o que está projetado para aquela rua. Eu acho que é muito interessante. Muito obrigado, presidente. Obrigada. Ainda discutindo, o vereador Almir Pastori. Eu só quero que o Bruno mostre, essa imagem é da semana passada lá na Ana Bloomberg. Consegue, Bruno? Um carro virou lá semana passada também. Então, quem não conhece, sobe aquela via ali e tem muito problema. Obrigada, vereador Almir Pastori. Ninguém mais querendo discutir. Passo a palavra agora mais para a vereadora Rita Vaz. Eu só queria complementar que, a respeito da tubulação que eles foram arrumar, na verdade nem existe tubulação de drenagem lá, né? Então o que existe é alguns buracos, né, onde que está indo os encanamentos ali, mas não chega de ser uma tubulação. E foi mais ali na questão do meio-fio, aonde que a água escorria que entupiu. Então a equipe do Bozó foi lá, obrigada, né, arrumou aquilo, mas enfim, foi só esse consertinho mesmo. Obrigada. Mas que faz toda a diferença para a população, né? E agradecer a equipe do Bozó, com certeza. Obrigada, vereadora Rita Vaz. Ninguém mais querendo discutir, colocamos o pedido de informação em votação. Pedido aprovado por unanimidade. Agora, no telão, pedido de informação número 19 de 2026. Considerando que esta vereadora apresentou indicação parlamentar solicitando viabilização de tratamento de canal à população, considerando que posteriormente à referida indicação houve a abertura de credenciamento pelo CISAMARP para a prestação deste serviço e considerando que a clínica odontológica particular realizou o credenciamento junto ao CISAMARP e já está realizando tratamento de canal para outros municípios, considerando os relatos que, apesar do credenciamento existente, o município de Joaçaba não estaria liberando os procedimentos, questiona-se. A administração municipal confirma que a clínica credenciada junto ao CISAMARP apta à realização de tratamento de canal para pacientes de Joaçaba. Em caso afirmativo, por qual motivo os procedimentos não estariam sendo autorizados ou liberados pelo município? Qual o número de pacientes que serão autorizados a realizar tratamento endodôntico ao mês? Qual a data provável que os dentistas da atenção básica poderão estar encaminhando os pacientes para o referido tratamento? Também é de autoria da vereadora Rita Vaz e está em discussão. Com a palavra, a vereadora Rita Vaz. Esse pedido de informação é um pedido bem específico da área da saúde odontológica, a qual eu faço parte da atenção básica, e os dentistas da atenção básica estão passando por uma situação bem complicada. Nós fizemos um pedido para que os municípios, né, aderissem ao tratamento de canal pelo SUS, ou seja, até então nós não havíamos a possibilidade de ter o tratamento de canal porque não havia nenhuma clínica que fornecia esse tratamento. Então, em conversa com todos os secretários de saúde, né, em reuniões, eles decidiram que então eles iriam fazer um credenciamento via CISAMARP para a contratação desse tratamento de canal. Acontece que o CISAMARP abriu um credenciamento, foi divulgado amplamente em várias cidades para os dentistas particulares que quisessem estar prestando esse serviço. Teve clínicas que se credenciaram, né, e já estão trabalhando para fazer o tratamento de canal
para outros municípios. E acontece que Joaçaba ainda não liberou, não definiu quantos pacientes vai poder ser atendido, e isso já faz questão de 4 meses. Enquanto isso, o paciente está esperando, os dentes que estão, né, preparados para fazer o tratamento de canal correm risco de queda, de fraturas, e acontece por muitas vezes de perder esse dente, né, justamente por não ter feito o tratamento no tempo certo. Então, eu peço ajuda, a colaboração, para que os vereadores aprovem esse pedido de informação, para que se tenha um norte, porque até então, onde é perguntado, ainda está fazendo um levantamento de gasto, está fazendo um levantamento de quantos pacientes serão atendidos, não sabemos qual vai ser o gasto, enfim. Mas os munícipes estão esperando por esse tratamento. Obrigada. Obrigada, vereadora Rita. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Agora, no telão, projeto de lei ordinária número 4.134 de 2026. Altera a lei 1.707 de 91, que especifica e dá outras providências. É de autoria do Poder Executivo e está em discussão. Me inscrevi aqui, então, para falar brevemente sobre esse projeto. Esse projeto ele se trata da questão da alteração dos membros do Conselho Municipal de Agricultura. Foi uma indicação também minha e em conversa com o sindicato. A gente entendeu a importância desse sindicato, que é o Sindicato Rural de Joaçaba, fazer parte novamente desse conselho. Ele já fazia parte há um tempo atrás, foi retirado e também faz parte desse conselho o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Mas hoje, sendo aprovado, a gente vai conseguir com que esse sindicato rural faça parte. E é muito importante isso, porque esse sindicato tem feito um excelente trabalho, um excelente apoio ao produtor rural do nosso município, tanto com a realização de cursos, de formações, quanto a questão da real ajuda dentro das propriedades do nosso município. Então, a gente sabe que, em parceria com o Senar, eles têm auxiliado muitos nossos produtores que têm avançado grandemente em relação à questão do melhoramento das propriedades aqui do nosso município, fazendo um trabalho de excelência, de qualidade. Nós estamos colhendo frutos na nossa área rural em parceria com esse sindicato, então a gente entende a importância de que ele também faça parte do Conselho de Agricultura. Ninguém mais querendo discutir, colocamos então em votação. Projeto, então, aprovado por unanimidade. Agora, no telão, projeto de lei ordinária número 4.136 de 2026. Autoriza o Poder Executivo a doar bens à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo e está em discussão. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Ainda no telão, projeto de lei ordinária número 4.138 de 2026. Dispõe sobre a abertura de crédito especial e dá outras providências. Também é de autoria do Poder Executivo e está em discussão. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Projeto aprovado por unanimidade. Agora, no telão, ata da sessão ordinária número 3.858 de 2026. Está em discussão. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Ata aprovada por unanimidade. No telão agora, ata da sessão ordinária número 3.859 de 2026. Está em discussão.
Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Ata aprovada por unanimidade. Ainda no telão, ata da sessão ordinária número 3.860 de 2026. Está em discussão. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Vereador Diego. Obrigada. Ata aprovada por unanimidade. Ainda no telão, ata da sessão ordinária número 3.861 de 2026. Está em discussão. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Vereador Leandro, obrigada. Ata aprovada por unanimidade. Então, encerramos a ordem do dia e damos sequência à nossa sessão com os pronunciamentos. Pela bancada do Podemos, passo a palavra ao vereador Leandro Sarto. Boa noite, senhora presidente, vereadora Jaqueline Demarco. Boa noite também à vereadora Rita Vaz, a todos os demais colegas vereadores, aos nossos assessores, que nos acompanha fisicamente nas redes sociais também. Inicio o pronunciamento de hoje reforçando duas indicações já feitas nessa casa e a pedido dos moradores, né? A gente vem aqui reforçar esses pedidos, uma vez que a situação clama por esse reforço. A primeira delas, que eu estive também hoje na tarde de hoje, em visita em loco, na rua Vitorino Volpato, no final dessa rua, lá no bairro Anzolim. Há uma área bem íngreme lá, e há árvores bem grandes do outro lado da rua. E qual que é o receio dos moradores, né? Que essas árvores caiam e possam vir a danificar a rede elétrica, as casas, carros e assim por diante. E indo em loco é perceptível o perigo, porque já tem algumas árvores quebradas, caídas lá no local. E o medo é que essas árvores, as maiores, possam cair e danificar, dar prejuízo aos moradores. A indicação foi feita em novembro do ano passado, número 501, e a gente reforça por causa da previsão do El Niño, com a questão das chuvas, ventos, e que pode sim se configurar uma situação de grande risco. Então, reforçamos esse pedido ao nosso Poder Executivo. E um outro pedido que eu também fiz indicação no ano passado e outros vereadores fizeram, e eu fui em loco essa tarde, é referente à rua Amiano Pozobon, lá no Nossa Senhora de Lourdes, na parte não asfaltada. Fiz um resgate aqui que eu particularmente apresentei uma indicação, a 129 do ano passado, o vereador Pastore, a indicação 196 em maio de 2025, e a vereadora, e agora presidente da Câmara, Jaqueline Demarco, que fez recentemente, em março desse ano, também solicitando melhorias nessa via. Na tarde de hoje, em razão das chuvas, nós fomos lá e, de fato, a situação está precária e os moradores estão bem irritados, vereador Pastore. Por isso que apresento essa indicação, cobrando novamente do Executivo que ache uma solução para essa via. Claro, a gente sabe que às vezes fazer uma pavimentação não é tão simples, não é tão fácil, mas pelo menos para ela deixar ela em boas condições de trafegabilidade, seria bem oportuno. Feitos esses registros, quero aqui só tecer alguns comentários a respeito da audiência pública realizada na data de ontem, onde se discutiram questões inerentes ao plano diretor, especificamente ao Código de Obras e algumas questões referentes à lei de zoneamento. A audiência de ontem era muito aguardada pela comunidade joaçamense, pois nós, de maneira reiterada aqui nesse plenário, nós trazemos várias reivindicações da população quanto à necessidade de mudar o plano diretor, visando regularizar construções, facilitar a vida de pessoas que querem construir na nossa cidade e investimentos. E ontem tivemos a casa cheia e uma discussão que, ao meu ver, foi muito positiva. Sim, tivemos debates acalorados, nervos à flor da pele, situações assim um pouco mais tensas, mas que fazem parte da natureza de uma audiência pública. A audiência pública é justamente para isso. E que bom se tivéssemos a quantidade de pessoas que tivemos ontem,
com o nível de discussão e outras audiências que são realizadas nessa Casa Legislativa. Então foi muito oportuna a audiência de ontem, pois foi discutido à exaustão os temas que estavam sendo propostos, sendo alguns temas rejeitados e outros aprovados. E ontem fiz questão, falei aqui no momento oportuno, mas também ao final da audiência eu me dirigi pessoalmente ao servidor Ricardo e ao servidor Irã, falando para eles o seguinte, que o que foi aprovado na audiência de ontem, que também é fruto do Conselho das Cidades, e aquilo que não teve polêmica, e não teve discussões na data de ontem, ou seja, teve uma unanimidade bem evidente, que a Prefeitura Municipal, vereador Vastres, faça um projeto de lei para já sanar essas questões, que são questões urgentes e que a comunidade está esperando. E as outras que tiveram um pouco mais de polêmica, que voltem para a Prefeitura e a Prefeitura estude, dê mais tempo a essas propostas e que possa incluir outras propostas que foram apresentadas pelas pessoas que estavam aqui. Porque são, sim, demandas úteis e necessárias e que atendem o clamor daqueles que produzem, geram renda e sabem a realidade em loco de nossa cidade. Portanto, essa audiência foi muito oportuna, foram debates intensos e não tenho dúvida que quem sai ganhando é a população de Joaçaba, que está mais do que autorizada de fazer as suas reivindicações. Ficamos agora no aguardo do projeto de lei para nós debatermos aqui nessa casa e darmos a sequência a essas demandas tão aguardadas por parte da população joaçabense. Obrigado, presidente. vereador Leandro Sarto. Pela bancada do Republicanos, agora com a palavra, vereador Diego Bairros. Presidente, de forma imediata já vou tratar dos assuntos. Ainda na esteira do que o colega Sarto traz em relação à audiência pública, nós compreendemos a complexidade em relação aos assuntos tratados na audiência pública e aqui quero exaltar a atitude da senhora, enfim, dos colegas, do colega Jean, que também trouxe as ideias, o Marquezine, Vastres, e nós aguardamos agora que o município faça uma nova chamada justamente para que a gente possa abranger outros pontos. Sarto, eu acredito que seria de bom tom, inclusive, foi essa a sugestão feita ao executivo e o secretário acatou a sugestão e num futuro próximo, acredito que nos próximos 15 ou 20 dias, nós já teremos a convocação de um momento novo para discussão, principalmente dos pontos que o município se comprometeu a alterar, justamente pela demanda da população. Ou seja, que os pontos levantados pela população e ainda aqueles que possam ser apresentados através de documentos, tal qual o prazo que foi aberto, eles sejam novamente apresentados. Uma alteração no nosso plano diretor, por óbvio, ela precisa do debate o mais exaustivo possível. Então, nós não podemos imaginar que em uma conversa só nós vamos resolver as problemáticas, até porque, como o colega Sarto trouxe ontem à noite, ficou bastante claro para nós que há uma série de situações que estão meio que engasgadas, principalmente naqueles que empreendem no município. Então, eu acredito que é de bom tom que isso aconteça o quanto antes, presidente, justamente para prestigiar aqueles que têm a vontade de se manifestar e pedir as devidas alterações. Muito bem. Presidente, passando ainda para a indicação que fizemos na noite de hoje, nós estamos encaminhando ao Poder Executivo para que adeque a nossa legislação na perspectiva de que o controle de zoonose seja uma pauta ampla e irrestrita, inclusive relacionada à renda. Nós temos uma lei ordinária apresentada e aprovada do ano de 2019 que restringe para apenas as pessoas cadastradas no CAD único a possibilidade de castrarem os seus animais, Rita. Nesse aspecto, nós estamos pedindo para que o Poder Executivo entenda que o controle de zoonose precisa ser uma política pública universal,
né, e não apenas para uma parte da população. Visto que o que nós temos visto ultimamente em relação aos números, dá-se a entender que não seriam muito grandes os gastos para que nós fizéssemos uma política pública de castração de animais irrestrita, ou seja, para toda e qualquer pessoa que tenha o seu animal e que queira fazer a castração. Então, nessa perspectiva, nós temos outros exemplos. Tá? Outro exemplo aqui. A municipalidade enviou para esta Câmara, em outra data, uma lei que autoriza que o município custeie, por exemplo, a cremação de qualquer cidadão, desde que reside em Joaçaba, ou seja, independente da sua renda, né? Nessa mesma perspectiva, nós entendemos que o controle de zoonose e a castração de animais precisa ser um direito universal de todas as pessoas que residem em Joaçaba, e o município não teria gastos significativos em relação a isso, Vastres. Nós entendemos que os primeiros anos, por óbvio, há um volume maior, mas se nós mantivermos uma política de controle de zoonose efetiva, os gastos, aliás, os investimentos em relação à castração, tendem a diminuir ao longo de todos os anos, justamente porque quanto mais nós castramos os animais, menos a procriação e, por óbvio, menos animais temos para fazer a castração. Então, eu acredito que, visto que em alguns municípios isso tem acontecido, em alguns municípios as prefeituras têm tratado isso como uma questão universal, é possível que a Joaçaba, pelos números principalmente relacionados à nossa arrecadação, é possível que Joaçaba avance também em relação a isso, e advogarei isso com a administração. Presidente, era isso, lhe devolvo a palavra. Obrigada, vereador Diego Bairros. Agora, pela bancada do Novo, passo a palavra à vereadora Rita Vaz. Muito obrigada. Eu gostaria de estar falando com relação a uma indicação que eu fiz na noite de hoje, que diz respeito ao estudo, né, de uma viabilidade para a implantação de uma rótula localizada em frente ao Colégio Marista. Nós sabemos que ali é um local com bastante acúmulo, né, tanto de carro, pedestres, estudantes. Então, se nós analisarmos, né, o fluxo que dá dos carros que vão deixar os alunos ali, ou mesmo que vão se dirigir até o bairro, o pessoal acaba entrando ali para deixar as crianças e obrigatoriamente ou sobe para o bairro ou, né, acaba descendo aquela rua ali ao lado do colégio, tendo que chegar até a antiga rodoviária. Então, a ideia, a sugestão seria, né, de pessoas, moradores e pais também que frequentam ali, a possibilidade de estar fazendo essa rótula. Os pais estariam rotacionando, deixando as crianças e voltariam pelo mesmo caminho, né? Já seguindo em direção a Frei Rogério ou mesmo pegando a rua 15 de novembro, evitando fazer aquele trajeto da antiga rodoviária até ali a 15 de novembro, que é o local onde dá aquele congestionamento, né? Então, esse é um pedido dos moradores. A gente sabe que o trânsito aqui de Joaçaba realmente, cada vez ele está mais complicado. Nós temos hoje credenciados veículos, né, em nome de proprietários que residem em Joaçaba, 30 mil veículos. Em 10 anos, aumentou 10 mil veículos. Nós tínhamos 20 mil veículos, né, em 2015, hoje, em 2026, nós estamos com 30 mil veículos somente de pessoas com residência fixa em Joaçaba. Fora aqueles que vêm das regiões, né, Luzerno, Nerval do Oeste, que a gente pode contar aí mais com um bom tanto, aí uns 20 mil carros, né, trafegando no nosso município. Então, não são soluções, mas são opções para amenizar a situação, né, que está ficando cada vez mais complicada do nosso trânsito. Obrigada e devolvo a palavra. Muito obrigada, vereadora Rita Vaz. Agora, pela bancada do MDB, eu passo a palavra ao vereador Jean Causa. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, a todos aqueles que nos acompanham na noite de hoje. Quero trazer uma reflexão aqui sobre alguns pedidos que nós, enquanto vereadores, realizamos durante o ano legislativo, compreendendo todo o período de mandato que cumpriremos até 2028. Nós conseguimos observar diversas indicações, presidentes,
repetidas por muitos de nós vereadores em determinados momentos. Isso significa que os pedidos feitos por essa Casa Legislativa, que são os pedidos da população, não estão sendo atendidos em sua grande maioria. Nós vemos aqui indicações simples, de certa forma, como manutenções corriqueiras do dia a dia em estabelecimentos públicos, em prédios públicos, também como pavimentações, drenagens, sendo inúmeras as indicações realizadas e repetidas por esses vereadores. Hoje eu venho trazer aqui com indignação, porque digo que se ganhássemos R$1 a cada depoimento que aqui fizemos, especialmente o vereador Vastres, sobre a rua Vicente Amalcabúrio, já estaríamos milionários. E isso deve-se à inércia do Poder Executivo. A falta de vontade, presidente. Porque é injustificável que uma via que teve uma licitação fracassada nos últimos meses, vindo já de um ano com esse mesmo problema em relação às suas licitações, não consiga fazer com que o Poder Executivo retire esses sedimentos presentes na via. Vereador Sarto, no dia 1º de janeiro de 2026, a nossa cidade foi acometida por grandes chuvas, com as chuvas torrenciais, com grande volume. E aí o que fica como exemplo da má gestão pública são situações como essas. Nessa última semana, houve o sinistro de um veículo ao final dessa rua. E os caminhões dos bombeiros não conseguiram passar pela via devido a toda a obstrução que tem. Já é uma via estreita, onde se tem um grande problema para a locomoção dos veículos, tanto de pequeno porte quanto de maior porte, porque o veículo de maior porte não passa por esse espaço onde, de determinada forma, veio a ter os sedimentos de um muro e de todo o barranco que desmoronou no dia 1º. O sinistro foi num veículo, vereador Sarto, mas poderia ter sido numa casa, poderia ter atingido vidas, poderia ter sido numa situação de determinada monta muito pior. E, por enquanto, nós não temos respostas. Nós estivemos aqui, nesta tribuna, não só eu enquanto vereador, mas quanto todos os demais vereadores, em algum momento, trataram sobre essa situação. E até o presente momento, o Executivo não dá respostas. Não dá respostas nem formais às indicações, aos ofícios, ou propriamente as respostas que nós solicitamos. Porque responder o vereador eu vejo que deve estar capitulado em algum crime dentro da lei orgânica do município de Joaçaba. Tanto por parte daqueles que gerem o município de Joaçaba, quanto por parte dos secretários, não ao todo, mas em grande parte, dos secretários nomeados pelo prefeito, que lá estão, quanto de superintendentes e diretores. As reivindicações não são para arrumar a minha casa, vereador Diego, trocar uma lâmpada queimada lá em casa. São para atender a população. Então o recado é claro, os vereadores aqui legitimamente eleitos com o voto da população, quando solicitam demandas, não são demandas nossas, particulares, são demandas de cada um dos quase 31 mil habitantes do nosso município. Que possamos fazer essa reflexão enquanto poder público, Câmara de Vereadores, porque eu acredito que o Executivo se blinda para as necessidades da população. E essa conta, ela vai chegar. Podem não estar nos atendendo agora neste momento, não atendendo às reivindicações da população, mas em 2028, em outubro, a gente vai ter uma resposta. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Jean Causa. Agora pela bancada do PSDB, vereador Almir Pastore. Cumprimento o presidente Jaque, a vereadora Rita, nossos vereadores, funcionários, assessores, todos presentes nessa noite, e o doutor Ciro, e também quem nos acompanha através das redes sociais. Eu quero iniciar também fazendo a defesa de duas indicações, uma feita no último bloco de sessões, que diz respeito a... vejo que é um trabalho coletivo entre o município e a própria segurança pública, a própria polícia, tanto civil quanto militar, que seria o monitoramento, a fiscalização com a instalação de câmeras nos bairros, né? Justamente para identificar, para coibir, para dar uma segurança maior para aquele cidadão de bem. É comum já termos visto
com menos frequência a polícia militar, né, movimentando nas ruas, dada ao monitoramento, e que isso também possa ser estendido para os nossos bairros, que, na verdade, são as partes mais expostas, né, com a probabilidade de risco diário maior. Também quero fazer a defesa de outra indicação lá no bairro Menino Deus, né? Ainda temos em todos os bairros e lá também algumas vias, algumas ruas que estão com pouca qualidade e que há necessidade de pavimentação, seja lá em concreto ou asfalto. Eu quero destacar aqui a rua Edson Borges de Castilho, né? Quem desce a Oswaldo Pires de Aro na parte alta, e isso, o fato de você não fazer investimento em pavimentação dificulta tanto a qualidade da via dos moradores quanto a questão dos investimentos. Então, não só nessa rua, como também nas travessas Valdir Schneider e Guilherme Martini Lunardelli, lá no bairro Menino Deus. Da mesma forma, no vereador Jean, a gente se sente até um tanto indignado, né? Quando você faz indicação, e essa casa tem feito todo dia alerta de algumas situações, muitas situações, eu vejo que deveria o executivo acender uma luz lá e verificar. Não digo que vai resolver em 100%, mas tem situações aí que se alonga demais. Lá no bairro Santa Teresa, nessa rua, na Vicente Amalcabúrio, eu tenho vergonha, às vezes não sei o que responder mais. Toda semana tem colega da gente, conhecido da gente, que cobra a gente, dá a impressão de que a gente não mobiliza, não leva adiante. Mas nós temos a competência aqui de indicar, de levar adiante, de denunciar, de fiscalizar, mas não de executar. Então, me coloco também nessa condição. Quero dizer também aqui algumas situações. Estive lá na garagem também falando com o Darold, e ele sempre muito atencioso. A estrada lá do quilômetro 16, já que ali que vai pelo ID, ali que desce para Ficanha, na última semana também teve várias reclamações que o pessoal usa aquela via em função de encurtar a distância, e ela está numa condição muito ruim, mas que nos próximos dias, segundo o Darold lá, vai ser feita. Ela não tem sido feita esses dias em função da chuva. Então, é uma notícia que estamos no aguardo. Também em relação à próxima feira, tem duas situações ali. Quando hoje de manhã teve uma chuva muito forte ali, alaga, então que o município possa estar revendo a questão dos drenos ali, se melhorar, se botar mais dreno ou desentupir os que estão ali. E também muito próximo ali tem uma situação que atrás da feira tem algumas árvores ali que não são nativas, que são exóticas, que seria possível, acredito, nesse momento, fazer a supressão, a poda aí de alguns galhos. Também gostaria aqui há uma previsão para os próximos dias, meses, aí, de momentos de bastante chuva, né? E daqui a pouco, em alguns lugares, não sabemos onde, aqui no sul do Brasil, é possível até enchente, que o município possa estar averiguando, verificando. Temos muito dreno, muita boca de lobo que está entupida, e isso pode estar evitando também danos maiores. E eu gostaria, a casa recebeu, depois de muito tempo, a resposta de um pedido de informação em relação ao maquinário da agricultura, e eu estou analisando e tenho percebido aqui, só para concluir, presidente, uma quantidade de gastos me parece um tanto alta, né? E os equipamentos, eles não são tantos, não são muitos, e hoje, estando lá no parque de máquinas, mais uma máquina lá com motor aberto, com motor com problema, a quantidade não é tão grande, a demanda de trabalho é grande, e eu vejo assim que tem que se analisar aí a questão, né, tanto de gastos, está sendo em excesso, e também a aquisição de maquinários novos. O que não pode faltar é o atendimento ao nosso agricultor. Obrigado, presidente. Obrigada, vereadora Amir Pastor. E agora, pela liderança do PSDB, com a palavra a vereadora Alcione Marquezini.
Quero cumprimentar, senhora presidente, Jacqueline Demar, cumprimentar a vereadora Rita, vereadores, assessores, funcionários, ao jurídico Ciro Rec e a todos que nos ouvem. Na último domingo estivemos lá junto com a vereadora Jaqueline e o Vastre na escolha da rainha da pessoa idosa. Como que é bom você ir aonde que tem bastante idoso ainda, né? Que está presente, aonde que eles vão lá se divertir. Quantas pessoas que ali que estavam, que alegres, né? Saíram de casa para ir num evento que tinha ali a escolha da rainha, a escolha do rei, aonde que aqui quero parabenizar a minha vizinha, a minha colega, a Iracema Ferri, junto com o Gilberto Ferri também, que foi o escolhido, a Cecília Marcão e o Eloy Stoff também, que foram os 4 que foram lá né, nesse matinê. Então, parabenizar a prefeitura também pelo belíssimo evento que esteve nesse domingo no CPJ, assim, muito bom. Pessoas de 60 anos que a mais que concorreram, a uma senhora com 87 anos que concorreu à escolha da rainha. Então, como que é bom você ver pessoas que ainda não estão ativas com o povo. Então, assim, parabéns a todos os envolvidos e as pessoas idosas que estiveram lá também, e não os idosos, né, porque nós estávamos também. Também aqui, Bruno, você tem umas fotos aqui, eu quero só colocar sobre uma situação de uma lixeira que tem na entrada da linha abate. Então, essa lixeira, a prefeitura agora foi lá, fez o piso. Olha o que o pessoal jogaram. Cabo de aço. Como que os caras que vão fazer a coleta de lixo vão conseguir tirar o lixo dali, ó. Ou quanto cabo de aços que foi colocado ali, ferros, aonde isso é um lugar para colocar lixo ensacado, lixos que não tem assim, que não sejam volumosos, que sejam os lixos que só esses cabos de aço, onde que podia ter deixado de fora. Parece que alguém fez de propósito de jogar esses lixos ali. Então, quem que vai lá coletar o lixo, é até um perigo se machucar, se cortar, porque se não tem luva, não tem isso. Então, também só deixo aqui para o pessoal, aquilo lá é um lixeiro para jogar produtos que não tenha, que não corta, que não machuca, só por volumes ensacados. Também agora de tarde esteve no Hospital Santa Terezinha, lá onde que foi chamado muita gente para ser atendida, aonde tinha gente que desde manhã cedo estava esperando, não estava sendo atendidos. Então, assim, até eu não consegui falar porque estavam em reunião com o pessoal da diretoria. Mas aonde ali tinha pessoal de fora. Só que é muita gente que veio. Quanta gente gripada que tinha, que vão no hospital, vão para ser atendido ali. Então, eu acho que assim, o hospital devia ter um atendimento diferenciado para quem chega de outros municípios, assim também, porque está tudo junto. Então, o pessoal aqui do município já sabe, das 8h30 estavam ali, era 4 da tarde. Então, isso também eu acho que tem que, talvez, o hospital repensar nisso aí. Também ali, até foi feito, o Jean fez uma indicação esse dia. Agora, ali, assim, tem que melhorar aquele estacionamento ali. Ali, assim, tá um caos. Tava ambulância tudo no meio da rua, tava carros ali, carros particulares que estavam no outro lado. Então, aonde que isso aí a prefeitura tem que proibir ser somente para ambulância essa rua? Então, assim, até Jean, eu acho que semana que vem vamos lá com o setor de trânsito para tomar umas providências, porque é absurdo que, assim, bastante gente que tem. Também eu quero fazer a justificativa da indicação que foi feita, solicitando ao município o melhoramento da iluminação pública, trecho compreendido entre comunidade Bairro Cordazo e Bairro Jardim das Hortênsias. Ali tem muito que precisa, à noite o pessoal passa, escuridão, então ali tem que ser colocado iluminação, tem um guarda-corpo ali que para ser, porque ali assim tem tipo um barranco, pode dar alguém cair, alguém se machucar ali. Então, assim, que o Poder Executivo
que tome essas providências, iluminação ali nesse bairro, ali no bairro Cordazo, sentindo o aeroporto. Senhor presidente, seria isso. Devolvo a palavra. Obrigada, vereadora Alcione Marquezine. Agora passo a palavra pela bancada do PL ao vereador Ricardo Menezes. Senhora presidente, muito boa noite aos colegas vereadores, aos assessores da casa e a todos aqueles que nos acompanham pelas mídias e redes sociais. Senhora presidente, são alguns assuntos na noite de hoje, alguns que os colegas já abordaram, mas eu vou também repisar, né? Entre eles, a questão da rua Vicente Amalcabúrio, que realmente é uma situação bastante caótica, né? E parece que o prefeito municipal e a sua equipe não entendem o que significa responsabilidade civil objetiva em relação aos danos causados, né, à população por a falta de ineficiência, pela falta de eficiência na gestão da adequação daquela via, né? É uma vergonha para o município de Joaçaba o que aconteceu em relação àquele incêndio, a não possibilidade dos bombeiros fazer um atendimento integral, né? Aquela população está desassistida, e tem tantos mecanismos dentro da legislação, principalmente da lei de licitações, para poder fazer obras emergenciais quando são necessárias, e o poder público não faz quando precisa. Mas, de outra maneira, né, o poder público escolhe fazer algumas coisas também, e aí, é claro, dentro do contexto da discricionariedade do prefeito, de comprar 8 quadriciclos por R$22 mil para os personagens da saúde andarem durante a campanha. R$22 mil. Qual é a ordem de prioridade que existe na prefeitura de Joaçaba? É umas coisas absurdas que acontecem que não tem sentido, né? Me mandaram as fotos dos quadriciclos lá com os personagens andando. Pelo amor de Deus, né? Nós temos muito mais coisa para fazer nesse município do que comprar quadriciclo para os personagens ficar andando. Pelo amor de Deus, che. Parece que é brincadeira isso. Né? Não tem seriedade dentro da administração pública. Né? Nós com um problema gravíssimo na Vicente Amalcabúrio, com um problema gravíssimo no Jardim Lindóia que não se resolve, e os caras vão comprar quadriciclo para os personagens da saúde. É isso que é a administração de Joaçaba hoje. Aí naquela linha também, e mudando de assunto, em relação à questão da defesa civil, eu fiz contato com a defesa civil, né? Que digo de passagem, a Luci muito atenciosa sempre, e prontamente respondendo, sobre as ações que estão sendo tomadas em relação a essa questão que o Estado já anunciou, né? O governador fez um decreto na semana passada, dia 18, sobre as possíveis intempéries que nós vamos ter nos próximos meses em relação ao El Niño, né? E nesse aspecto, Joaçaba está incipiente. Tem feito algumas coisas, a própria Luci disse que não, a gente está trabalhando, mas tem feito algumas reuniões internas, algumas coisas e tal. Mas eu falei, Luci, isso tem que ser exteriorizado para a população tem que saber o que está sendo feito, isso tem que ser colocado de maneira clara. Eu fui cobrado na semana passada, porque falei sobre o assunto por empresários, fui cobrado por cidadãos joaçabenses, o que é que está sendo feito de concreto do município. As pessoas querem saber. As pessoas que são afetadas de maneira direta, porque é recorrente, quando tem enchente, quando tem deslizamento, que já sabe o que vai acontecer naqueles locais, eles querem saber o que está acontecendo. E aí, quando tu faz um relato para os caras da onde vem alguns problemas, eles, mas meu, tem que tomar uma providência. E aí, qual é a providência que o município de Joaçaba está tomando em relação a isso? É isso que a população quer saber. Qual é o movimento que as associações de classe estão fazendo para pressionar a administração pública para tomar providências? Qual é a resposta que o prefeito trouxe à Câmara de Vereadores a esses questionamentos até agora? Nenhuma. Ele não falou uma vírgula sobre isso nesses últimos dias, mesmo mediante tudo que está acontecendo. Ainda, mudando de assunto de novo, né? Sobre a audiência pública de ontem, foi uma audiência pública muito importante, sobre pontos muito importantes discutidos aqui. É uma grata surpresa ver tanta gente vindo discutir assuntos que afetam a população há muito tempo, né? E acredito que esses pontos, né, vereador Sarto, que tiveram uma certa divergência, até não foram aprovados, eles possam ser novamente discutidos, realimentados, né? Passem por todo o trâmite novamente, porque o Conselho das Cidades vai ter que rediscutir esses temas, para depois voltar para uma audiência pública, para depois fazerem parte de um projeto de lei, né? Mas esses temas que já tiveram uma certa aprovação, que venha, né, o mais breve possível para essa casa
para poder, então, ser analisado e votado também por todos nós, né, e discutido aqui na Câmara de Vereadores. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte: esse município tem lei, esse município tem regra, certo? E as pessoas não podem fazer as coisas de qualquer jeito. O artigo 91 da Lei Orgânica do Município diz: o município pode receber quaisquer bens, móveis ou imóveis por doação, vírgula, desde que autorizados por projeto de lei. O município não pode receber bens por doação sem lei. E eu não encontrei nenhuma licitação a respeito daquele radar que está no acesso Adolfo Zigueli. Então, a semana que vem, vou fazer um requerimento, eu quero saber de onde é aquele radar. Porque ou o município comprou, e daí tem que ter um processo licitatório, um processo de compra daquele radar, ou ele vai ter que explicar de onde veio aquele radar. E se ele recebeu sem ter projeto de lei e sem probidade administrativa. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador Ricardo Menezes. Agora, pela liderança do governo, eu passo a palavra ao vereador Luiz Vastres. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar a presidente e a vereadora Rita, seu nome aos vereadores, cumprimentar o pessoal que está nos acompanhando, nossos assessores, os funcionários da casa, os nossos colaboradores efetivos, o doutor Ciro Reck, e as pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais. Na verdade, existem duas situações aqui em Joaçaba que a gente tem se preocupado bastante e que não está recebendo, assim, aquilo que a gente gostaria de receber para repassar aos funcionários. Seria a situação, parece que tem um sapo enterrado na Vicente Amalcabur e outro ali no Lindóia. Isso realmente incomoda, mas incomoda mais não só os vereadores, quanto os moradores que moram lá. Eu acho que isso aqui já é muito tempo. Houve desgaste na fala, tanto dos vereadores, quanto as informações que vêm por parte do Executivo. Mas acredito que no momento aí não muito distante aí vai ter solução nesses problemas aí, porque a gente se preocupa, a gente tem amigos, todas as partes do município, a gente tem pessoas que cobram e a gente fica... vereador não tem poder de execução, tem poder de até levar o executivo, mas é o executivo que faz essa parte. Eu gostaria que o Bruno colocasse lá a respeito do trabalho da infraestrutura, aonde eles estão executando os trabalhos. Enfim, não está aparecendo ali. A limpeza no acesso a Adolfo Zigueli é muito importante. Estão sendo realizadas roçadas próxima à nova rodoviária. Melhoria na capela mortuária do quilômetro 16, vereadora Jaque, que você pertence àquela região lá, é muito importante. A execução da tubulação na rua Dani Zanin, que foi comentado antes, e a execução da tubulação no bairro Cordazo. São trabalhos que o Executivo está executando. Também, senhora presidente, senhores vereadores, no último, como foi comentado, no último fim de semana, tivemos na coroação do príncipe e da princesa ali no CPJ, e da rainha, e do rei e da rainha. Muito interessante, pessoas de idade, mas tudo assim com a saúde, parecia desfilando. Isso é muito interessante, vereador Diego, pessoas que moram em nosso município, a gente está lá participando, vendo essa movimentação, segundo informações de mais de 500 pessoas que teve lá, né? Isso é muito interessante, eu acho que é por aí, pessoas que trabalharam e que para trazer esse município de hoje como está, são todas essas pessoas idosas que estão em linha de frente. A respeito no trabalho de ontem, senhores vereadores, eu acho que foi muito interessante. Existem leis que tem que ser uma lei muito antiga, que ela não está servindo mais, vereador Menezes. Eu acho que essa vinda aqui, essa discussão no plano diretor, ela muda o foco e trazendo uma situação mais rápida para problemas que está ali encalhado e que não se resolve, senhora presidente. Então a gente percebeu, principalmente cada um, claro, que teve, usando a fala, tem algum problema que incomoda. E a gente
estava ali escutando e que pode incomodar o crescimento da cidade. E acho que onde machuca mais a situação do município é leis que impedem o desenvolvimento. E nessa discussão, vereador Jean e senhores vereadores, eu acho que é o momento certo para nós dar um norte a respeito do plano diretor que deixou essas sequelas aí, que está, de certa forma, incomodando os investidores. Eu não tenho dúvida nenhuma a respeito do projeto 1920, que ela era uma lei que na discussão ontem a gente acompanhou, do Habite. Nós temos muitas construções, senhores vereadores, que foi feito no passado, o vereador Marquezine, e que teve o projeto e a licença para a construção. E hoje tem o impedimento no momento do Habite. Então, isso foi discutido ontem, e isso é muito interessante discutir, porque é uma situação que muita gente não se preocupou e não se ateve a ir buscar o Habite. E hoje, certamente, os engenheiros e a própria lei exige, muitas vezes, a modificação do projeto. Mas se tiver, segundo ontem, que eu pude entender, tendo o alvará de construção e tendo o projeto sendo dentro daquilo ali, certinho, vai ter a possibilidade de pegar o Habite, vereador Arita. Isso que é interessante, né? E tem muitas e muitas moradinhas, já sabe que tem esses problemas. Então, eu gostei muito ontem, e não pude ficar muito mais tempo, porque estava com um problema também, um pouco de saúde, né? Mas é muito interessante, senhor vereador, nós acompanhar e ajudar, de certa forma, vereador Diego, que resolva esses problemas. Que esses problemas não sejam mais problema, mas sim traga uma lei arredondada que seja solucionado. Então, é muito interessante. Senhora presidente, era só isso por hoje. Amanhã eu faço a justificativa das minhas indicações. Muito obrigado. Muito obrigada, vereador Luiz Vastres. Agora, na sequência da sessão, damos início ao momento da presidência. Gostaria novamente de cumprimentar todos os presentes, cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham nas redes sociais e dizer que é um grande prazer estar aqui presidindo mais uma sessão na Câmara de Vereadores. É uma grande alegria para mim estar aqui. E não posso deixar de iniciar a minha fala concordando com as posições dos colegas que antecederam a minha fala aqui. E analisando toda essa situação, principalmente por 2 episódios que eu vou citar em seguida, nós percebemos aqui uma falha grave de comunicação. Uma falha grave de comunicação entre o Executivo e o Legislativo e principalmente entre o Executivo e a nossa própria comunidade. Nós temos 2 situações aqui nessa semana que ocorreram no nosso município, onde a gente conclui que, por mais que exista os conselhos da nossa cidade que estão para representar a sociedade civil organizada, não está funcionando da maneira adequada, pois nós aqui, que somos os representantes da população, temos recebido diversas reclamações, inúmeras situações que vão contra esse posicionamento que a prefeitura tem feito. E o primeiro deles aqui, eu trago o destaque, que já foi falado pelos colegas, foi a audiência pública que ocorreu aqui na data de ontem, relacionada às alterações do nosso plano diretor referente a nosso Código de Obras e a nossa lei de zoneamento. Restou claro que essa audiência pública não pode ser o último ato antes desse projeto vir até a Casa Legislativa. A gente precisa explicar para a comunidade que toda essa sessão, toda essa movimentação, ela vem oriunda do Executivo. Ou seja, até o presente momento, nada foi nos repassado ao Legislativo, a não ser as informações que nós obtivemos junto com a comunidade ontem na audiência pública. E ficou claro que muitos pontos precisam ser reavaliados. Já na tarde de ontem, eu com os meus colegas aqui que estão presentes, Diego, Jean, nós entramos em contato com o secretário cobrando isso dele. Esclarecimento e que seja feito da forma mais responsável possível, com a participação
da nossa população nessas alterações que vão sim atingir diretamente os nossos munícipes. Então a gente precisa ter cuidado com isso e eu reforço aqui o pedido que eu fiz já diretamente ao secretário. Eu entendo que seja necessário nova audiência pública realizada em tempo hábil para que todos os interessados tenham o tempo suficiente para analisar as propostas e dar sugestões. É um tema complexo, amplo, as demandas e sugestões ultrapassam um documento de 50 páginas, então precisam ser analisadas com muito cuidado. E logo em seguida eu trago também aqui a questão que foi anteriormente trazida pelo vereador Ricardo Menezes. Durante esses últimos dias, toda a comunidade, como os vereadores, foram pegos de surpresa com a instalação de um radar no nosso acesso Adolfo Zigueli. Novamente, eu reforço aqui a falta de comunicação. É de extrema importância que o executivo escute a comunidade e principalmente os vereadores, porque nós somos os representantes da comunidade e é até nós que chegam as reivindicações. Então, novamente eu trago aqui e esclareço para todos que nos acompanham que até o presente momento não foi informado a Câmara de Vereadores, nem sequer feito uma consulta em relação a essa situação. A gente foi atrás de explicações relacionadas ao diretor do trânsito, que nos informou que esse radar especificamente é para poder controlar o fluxo de carga pesada no acesso Adolfo Zigueli. Então, nós estaremos cobrando novamente o executivo em relação a isso. Esses atos não podem ser feitos de forma unilateral, sem a consulta dos vereadores e da comunidade. Isso demonstra a falta de interesse e uma gestão pública eficaz só funciona com a participação da população, o que a gente não tem visto até o presente momento. E por isso eu reforço aqui que no setor público qualquer decisão tem consequências. E essas consequências, elas não pertencem a quem decide, mas sim a toda a sociedade. Então, ela precisa ser ouvida e ser atendida nas suas demandas. Então, destaco essas duas situações e também quero trazer aqui mais um destaque que é relacionado a um pedido de informação que eu realizei no setor da saúde sobre a falta de medicamentos nos nossos postos de saúde. Então, me admira aqui essa resposta, na qual, na própria resposta, nós temos mais de 6 medicamentos que estão faltando aqui na rede pública. E isso me preocupa muito, e principalmente porque na resposta a esse pedido de informação, o responsável da pasta informa que os pedidos eles são efetuados com antecedência suficiente ao término do estoque. Só que, indo de encontro a isso, nessa semana que passou, nós tivemos já a ausência de 2 medicamentos básicos, que é a dipirona e o ibuprofeno, nos nossos postos de saúde. Então, nós estamos tendo muita dificuldade relacionada à nossa saúde, são falta de medicamentos básicos nos postos de saúde, de materiais que precisam para atendimento da população, que não estão chegando até a nossa comunidade. E isso tem, sim, gerado preocupação e nós estamos fiscalizando e cobrando essa situação da pasta responsável. Então, nós temos aqui, após a resposta do pedido de informação, novos dados de medicação faltante que não foram abarcados nessa resposta. Então, nós precisamos ter atenção muito relacionada a essa situação para que a nossa saúde não piore. Já não está sendo atendido de forma adequada a nossa população em relação à demora dos atendimentos e falta de exames. E agora também essa situação relacionada à questão do medicamento. Eu não posso aqui também deixar de comentar o que meus colegas trouxeram na fala anterior, que é sobre vias pontuais do nosso município que, no dia 1º de janeiro deste ano, sofreram com as chuvas fortes. Como já dito, nós temos a previsão de que será um inverno chuvoso. Nós precisamos nos preparar em relação a isso e recapitular todos os pontos que sofreram alagamento no dia 1º de janeiro. Nessa data, eu estive em alguns locais pontuais
e infelizmente eu pude presenciar residências onde a água ultrapassou 1 metro de altura dentro das casas. E a maioria dessas situações poderiam ter sido resolvidas com ações preventivas. Nós precisamos que o executivo tenha um plano formalizado de prevenção, de liberação dos bueiros, de desentupimento e também de limpeza dos rios. Algumas obras precisam ser feitas para que essa situação não ocorra, então nós estaremos cobrando e reforçando. Amanhã, aqui na tribuna, nós teremos a presença do representante da Defesa Civil, que trará esclarecimentos enquanto a isso. Então, a gente destaca aqui esses trechos que sofreram no interior alagamento e essas vias aqui, e a principal, Vicente Amalcaburo, que foi dita aqui pelos colegas, que tem sido uma preocupação. Com certeza foi a via nesse período que eu informei agora, no final do ano, mais atingida, e até agora nada foi feito. É um descaso total com os moradores, com a população, que vem cobrando, vem nos acionando, e aí nós precisamos informar e dizer que o executivo não vem prestando essas respostas adequadas para os nossos munícipes que tanto precisam desse atendimento. Também quero destacar aqui o vereador Almir Pastore, que agora teve que se ausentar. Ele trouxe aqui a situação ali da via do quilômetro 16, que necessita de manutenção. E também destacar aqui que já está ocorrendo lá essa manutenção no início dessa via, onde está sendo feito o alargamento dessa rua. Então, a gente entende a importância desses alargamentos que estão sendo realizados no interior e a gente torce para que esse serviço seja feito de forma mais ágil. Nós temos algumas situações do interior que, desde esse momento de 1º de janeiro, onde houveram desabamentos, não houve a manutenção das vias. Então, a gente cobra novamente isso do executivo, traz aqui essa demanda que é recorrente. Nós tivemos também reclamações que foram repassadas aos responsáveis de locais onde foram feita a manutenção, mas infelizmente os próprios moradores tiveram que retirar pedras da rua para poder passar com seus carros, porque estava inviável a utilização dessas vias. Isso aconteceu semana passada na comunidade do Pato Roxo, nós cobramos explicações relacionadas a isso também. Então, esse serviço que é prestado no interior, que é o serviço principal desse setor, que é a manutenção das estradas, ele precisa avançar urgentemente, com mais qualidade nesse trabalho. Gostaria também de aproveitar esses últimos minutos aqui para defender algumas indicações que eu fiz na data de hoje. A primeira delas é a utilização da tribuna pela nossa juíza do trabalho, doutora Lisiane. Eu já pude explanar sobre isso em momento anterior, mas reforço aqui a importância desse movimento, desse projeto, para que a gente possa, de fato, fazer a diferença no nosso município e região e poder expandir nessa questão que é o aumento e o fornecimento de vagas para jovens aprendizes que também têm alguma deficiência. A gente sabe que esse tema é importante, a gente também vai apoiar essa situação e precisa divulgar esses dados que são importantes aí para o nosso município. Também quero trazer aqui uma indicação relacionada novamente aos nossos idosos. Na sessão passada, eu trouxe aqui também uma indicação voltada a esse público. A gente precisa valorizar esse setor da nossa sociedade que tanto contribuiu já para nós, e trago aqui também a fala dos colegas que estiveram nesse final de semana na escolha do rei e da rainha da pessoa idosa, momento importante de valorização dessas pessoas, as quais se sentem felizes em poder participar e fazer parte desse movimento, mas a gente entende também a necessidade de prestação de serviços relacionados a essa população. E a minha indicação aqui é que os serviços que são prestados aqui no nosso centro de referência dos idosos, localizado na Vila Pedrini, também seja fornecido no interior do nosso município, centralizado em alguma comunidade, para que os profissionais possam ir lá, fazer atividades físicas e demais atividades com os nossos idosos e facilitar o acesso a todos a esses serviços. Quero, por exemplo, voltar aqui e dar o exemplo da comunidade do quilômetro 16,
lá, através da doação privada de uma família, foi construído um centro de idosos da própria comunidade. Então, ele não é da associação, ele está disponível exclusivamente para a utilização do grupo de idosos daquela comunidade. É um espaço amplo, acessível, que possui uma estrutura para, sim, suportar e poder ser referência no interior para que outras comunidades utilizem junto com essa comunidade e que a prefeitura possa descentralizar esses serviços. A gente sabe que é fornecido o transporte, muitas vezes, quando existem esses eventos, mas a gente sabe que se o evento for descentralizado, sem dúvida alguma, a adesão desses idosos será maior e isso fará diferença na vida dessas pessoas. Então, reforço essa indicação relacionada aos nossos idosos com todo o carinho e respeito dedicado a eles. Por fim, trago aqui uma outra indicação, que também já foi lida aqui pelo meu colega Diego Barros, que são duas indicações pontuais, simples, mas que fazem diferença aí no dia a dia do trânsito dos nossos motoristas. A primeira delas é a manutenção, a substituição do espelho convexo localizado na rua José Firmo Bernardi. A gente sabe que esses espelhos convexos no município como Joaçaba, que possui um relevo acidentado, são estratégicos para facilitar a mobilidade e evitar acidentes dos nossos motoristas. Então, a gente pede atenção a essa troca. E também a manutenção de placa de sinalização próxima ao supermercado Prando, a qual avisa a proibição do trânsito de caminhões nesse trecho. A gente sabe que ali também é uma via íngreme, estreita, e é necessário a manutenção dessa placa para evitar qualquer acidente relacionado a esse tipo de situação. Então, na data de hoje, no momento da presidência, seria isso. Agradeço a atenção de todos os colegas, de todos os ouvintes. E, indo já para o final da nossa sessão, eu passo agora para as explicações pessoais. E passo para que inicie esse momento o vereador Ricardo Menezes, pelo Partido PL. Senhora presidente, nas explicações pessoais eu gostaria de abordar também um assunto importante para a comunidade do Flor da Serra, que é a questão justamente ali naquela região do supermercado Prando, né, que de longa data a comunidade já reivindica que haja ali uma expansão da via, né, uma rótula, na verdade, para que os veículos tenham melhores condições de fazer a trafegabilidade naquele local, em especial em função dos ônibus, né, da universidade que sobe no campus 1 para o campus 2, que mais tarde, né, se tudo correr bem um dia e os documentos conseguirem chegar onde tem que chegar, pode ser que saia a ligação entre o campus 1 e o campus 2 por dentro, né, uma outra via, e consequentemente a gente teria uma melhoria na qualidade do trânsito. Até conversando com o pessoal da diretoria de trânsito do município, eles me informaram que já saiu uma sentença, eu não confirmei essa informação ainda judicialmente, né, mas saiu uma sentença preliminar autorizando a desapropriação daquela casa que tem na esquina para poder a obra ser realmente tocada, né. Então isso é uma notícia boa, né, e tomara que o município possa andar com maior velocidade, porque nós temos a expansão de muitos loteamentos naquela área, né, Brisas Celestes, um outro loteamento da Paludo ali do lado da Unimed, né? Mais outros loteamentos, o Nossa Senhora de Fátima se consolidando, e a própria expansão daquela via da Firmo Bernardi até o cemitério das proximidades da Gajo, vão fazendo com que haja toda uma inclusão de maior número de veículos e, consequentemente, a gente precisa estar melhor preparado em relação a isso. Hoje era isso. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Ricardo Menezes. Agora, pela bancada do MDB, eu passo a palavra ao vereador Jean Causa. Para colaborar com a pauta trazida especialmente pelo vereador Ricardo Menezes em relação à questão da defesa civil do município, vejo que os vereadores se movimentaram nos últimos dias, o vereador Sarto, os demais vereadores também. Eu entrei em contato com a Lucy ainda no início do mês de maio, para solicitar sobre informações de um plano de contingência
conforme trouxe a indicação aqui ao nosso plenário da Câmara de Vereadores, existe, então, no município de Uaçaba, né, um plano de redução de riscos, que faz o mapeamento hidrológico, geológico, as situações de intervenções estruturais e não estruturais do município. Como o vereador Ricardo trouxe, já existe, então, mapeado essas áreas de risco. Mas o que fazer em momento de catástrofes naturais, de cheias, de desmoronamentos? Não se existe um plano de contingência. Até existe, mas dito pela própria Lucy, é um plano de contingência bem antigo. Então nós solicitamos para o município de Uaçaba que com clareza e com presteza faça o quanto antes esse plano de contingência que diga para o cidadão que em momento de risco, que a casa dele tiver o telhado arrancado, for alagada, desmoronar as partes próximas, aonde ele tem que se dirigir, aonde ele busca suprimento, aonde ele busca materiais para a cobertura da própria casa, como lonas e outras ações inerentes também à defesa civil. Quero trazer bem rápido aqui a indicação 172 que realizei na noite de hoje, drenagem da rua Alexandre Mergner. É o final da rua Vicente Malcabúrio até o acesso com a BR-282, ali no trevo onde está situada a empresa Monarca. Naquele trecho da empresa Monarca até o início da rua Judite Dalchito, que é a principal, que é a pavimentada que desce no Jardim Lindóia, ali já tem drenagem. Então seria 350, 400 metros de drenagem que seriam necessárias nessa Alexandre Mergner, onde tem aquela retífica da Bosch, tem a garagem de ônibus da Planalto, da Uriprata, tem restaurante, tem mercadinho ali também, e a população está reclamando devido ao número ao intenso, na verdade é intenso às vezes que tem lama acumulada, tem muita terra, barro, por causa que não existe essa drenagem. Essa drenagem eu já solicitei pessoalmente para a secretária de Infraestrutura no ano passado, onde ela me posicionou que teria, mas enfim acabou sendo que o orçamento para a drenagem acabou sendo eximido e acabou ficando aí como para o momento posterior a gente pede que dê providência. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Jean. Agora pela bancada do Novo, a vereadora Rita Vaz. Obrigada. Eu gostaria de deixar aqui registrado um pedido para o setor da infraestrutura para que faça um planejamento, né, e que faça uma escala das limpezas das bocas de lobo do nosso município. Nós vimos aí recentemente, né, inclusive hoje pela manhã, a gente indo ali na rua Getúlio Vargas, devido ao grande volume de chuva, as bocas de lobo elas estão muito sujas, né? Quer seja por folha, quer seja por, né, sujeira que vem com o vento, enfim. E acaba trancando a vazão da água. E isso vai transbordando, né, indo para cima da via e também escorrendo na casa dos outros. Então, eu deixo aqui registrado esse pedido para que se tenha, né, e se não tem mão de obra suficiente, a gente sabe, né, que é um custo-benefício muito grande. A gente investe pouco, mas o benefício que a gente tem é muito grande, com relação à limpeza dessas bocas de lobo. Então, eu deixo aqui o meu registro, justamente para que se faça essa manutenção das bocas de lobo devido às grandes chuvas que nós vamos ter pela frente. Obrigada. Obrigada, vereadora Rita Vaz. Agora pela bancada do Republicanos, vereador Diego Bairros. Presidente, para finalizar, eu quero pegar uma parte da fala do vereador Marquezine antes sobre o nosso hospital cheio. A gente precisa, eu me pergunto às vezes onde que a gente se perdeu nessa, sabe? Onde que a sociedade se perdeu nisso. 90% das pessoas internadas por síndrome respiratória aguda grave que vão para a UTI não tomaram a vacina. E aí, eu não sei onde a gente se perdeu nisso, o Estado está fazendo uma série de campanhas, o município, idem, apenas um município do nosso Estado alcançou a vacinação mínima no grupo prioritário. Onde é que a sociedade se perdeu, que as pessoas não querem mais se vacinar e preferem ir para a UTI do que tomar uma vacina? Quem que divulgou essas informações erradas? Tem que criminalizar essa gente, porque isso mata as pessoas. A gente vê a sociedade morrendo porque não toma vacina, porque viu um vídeo de alguém dizendo que a vacina é ruim, e aí as pessoas morrem. E aí o nosso hospital aqui cheio, pessoas esperando 12 horas,
E daí tem mais uma situação, né? Síndrome respiratória precisa ir no SF, não no hospital. O hospital é para situações graves. Então a gente também tem que visualizar se a nossa atenção básica tem feito o seu trabalho em relação a atender situações de baixo risco. Se ela não está atendendo, é claro que o hospital vai estar cheio, né? Então essas situações, a gente vê que é uma série de erros, né? É às vezes a atenção básica que não atende, é a população que não tem informação, que precisa ir para o SF e não para o hospital, só vai para o hospital quando há uma situação mais grave, e também é o principal, é a situação das pessoas não se vacinando. Não é possível que no advento do século XXI nós estejamos aqui tendo que implorar para que as pessoas tomem uma vacina para não morrer, para não ir para uma UTI. E é número, presidente. 90%, 80% de quem está na UTI com síndrome respiratória aguda grave não tomou vacina. Eu penso que a gente vai, ao longo do tempo, emburrecendo as pessoas. Não é possível, e a gente precisa cada vez mais de campanhas e campanhas e campanhas para que a população volte a se conscientizar. Obrigado. Obrigada, vereador Diego. Agora, encerrando as explicações pessoais, eu passo a palavra pela bancada do Podemos ao vereador Leandro Sarto. Obrigado, senhora presidente. Com relação aos procedimentos da Defesa Civil, conforme o vereador Menezes e o vereador já falaram, né, e vi as suas colocações, também me preocupou bastante, pois de fato também fui procurado por muitas pessoas preocupadas com o que o Joçaba está fazendo. Fui à prefeitura, conversei com a Lucia, agradeço a recepção da Lucia e demais servidores, né, da Defesa Civil, e acho que fica claro um ponto, vereador Menezes, vereador Jean. Joçaba, inclusive com os aportes do governo estadual, tem totais condições de estar muito bem prevenida com relação aos atos da Defesa Civil. Agora, o que falta, e o que eu deixei muito claro na reunião, e até no vídeo que eu postei nas redes sociais, é que a informação chegue à população. Para a população saber, caso aconteça algum tipo de desastre A, B ou C, o que fazer, para quem ligar, como estar preparado, assim por diante. De modo a tranquilizar e prevenir. Agora, estamos na esperança de que seja publicado por parte da Defesa Civil algo nesse sentido, e para não chegar lá na frente e acontecer algum problema e a gente não tem informação. Enfim, vamos esperar que sejam repassadas as informações ao público. Uma outra colocação final a respeito da Ponte do Trabalhador. Vi que agora a vereadora Rita Vaz publicou nas suas redes a respeito da pista, a parte escorregadia ali da plataforma. Hoje à tarde recebi uma mensagem de uma cidadã que caiu ali na plataforma, escorregou, se machucou e coincidiu com a sua intervenção nas redes sociais. Parabenizo e peço, né, ao governo, nosso líder não está aqui, mas que fique registrado, que tem que ser colocado material antiderrapante nesse local para evitar essas quedas que estão acontecendo com várias pessoas. E para finalizar, ajuda a divulgar aqui uma iniciativa que achei bem legal da Biblioteca Municipal a respeito da feira de troca de livros. Uma iniciativa bem legal dos servidores da biblioteca, parabenizo. E lembrando que essa iniciativa vai até sexta-feira, período da manhã, período da tarde, e é bem legal para quem gosta de ler e sabe o valor da leitura na vida de cada um. Obrigado e uma boa noite a todos. Muito obrigada, vereador Leandro